Começando mais um episódio do Fábio.live e hoje a gente vai falar sobre negócios veganos, sobre empresas veganas. Por que umas dão certo, outras não dão certo? Será que é uma coisa do veganismo ou será que é do mercado em geral? O assunto vai ser bem interessante, eu vou conversar aqui com meus convidados, mas antes deixa eu fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores. A gente tem a Live Up, que é a maior empresa de marmitas congeladas saudáveis do Brasil, e eles têm simplesmente 9 opções veganas. Você faz a compra pelo site da Live Up ou pelo aplicativo, inclusive com o cupom Fábio10 você tem 10% de desconto na primeira compra, e você recebe na sua casa congelada para você comer aí durante o mês e tal, e fica muito mais em conta, inclusive, do que você comer na maioria dos restaurantes, mas não nesse que está presente aqui, que a gente já vai falar sobre o Pop Vegan Food, que é um caso à parte, mas normalmente uma marmitinha vai ser mais prática e mais barato para você comer na sua casa. Inclusive, a gente tem marmitas veganas a partir de R$14,90. E a menos barata ou mais cara é R$18,90, então assim, é super acessível, vale a pena você conhecer. Eles estão em mais de 80 cidades, não só capitais, tem cidades do interior também. Clica no link aí e confira lá no site e veja as opções veganas. É só em marmitas vegetarianas e as que são veganas tem escrito ali que é vegana, e aí é só você ir colocando no carrinho e ser feliz, tá bom? Muito boas, muito bem temperadas. Muito obrigado, Live Up, cupom Fábio10. E o outro patrocinador que a gente tem aqui é até difícil de acreditar que existe. The Pollination Project é uma ONG internacional que distribui recurso para projetos veganos que eles acreditam que possa ter algum impacto, que possam ter algum impacto positivo. Inclusive, este podcast aqui recebeu esse recurso. E eu fiquei pensando no começo, mas como assim, velho? Ninguém não tem almoço grátis, não é verdade? Mas é muito simples. Eles são uma ONG que eles pegam doações do mundo inteiro, normalmente de grandes doadores, mas também pessoas físicas podem doar para eles, e eles fazem essa curadoria e eles dão recursos de acordo com a importância dos projetos aí pelo mundo inteiro, sempre veganos. Então, se você tem um projeto, se você quer tirar do papel, se você acha uma ideia muito boa, você pode se inscrever na The Pollination Project e aí você pode ter o seu projeto tirado do papel. Tá bom? Agora, depois dessa fala imensa, muito bom, que não tem TP aqui, né? Todo mundo tá de prova aqui. Sim, é incrível. A gente vai conversar então sobre negócios veganos. Muito obrigado, Priscila Gopi. É assim que fala o sobrenome? Na verdade, eu prefiro o contrário, Gopi e Priscila. Gopi e Priscila? Uhum. Ah, não sabia disso, olha só. Mas A Priscila os dois são meu nome. Tá representando aqui a Veg Nice, que é uma organizadora de eventos veganos, né? As famosas feiras veganas, juninas, inclusive, que tem aqui em São Paulo. Eu tenho também aqui o Anderson, da Vida Veg, né? Que esse é o seu sobrenome. Esse é o meu sobrenome. Todo mundo que pede meu telefone vai anotar no celular, Anderson Vida Veg, sobrenome. Mas faz sentido isso, né? Inclusive, na Inglaterra e em outros lugares, muitos sobrenomes são derivados do que a pessoa faz como profissão, né? Você já reparou isso? Eu adoro. Fischer, pescador, tem um monte de sobrenome que é assim. Já adotei Instagram, Anderson Vida Veg, tudo Anderson Vida Veg. Qual que é o seu sobrenome mesmo? Rodrigues. Anderson Rodrigues. Não, Vida Veg. Anderson Vida Veg, melhor. Obrigado pela pelo presença. convite. Direto de Floripa. Estou morando em Floripa. Fiquei muito tempo em Minas, em Lavras, sul de Minas, onde é a Vida Veg, mas tem 1 ano e meio que estou morando em Floripa. Chato, né? Tô com dó de você. Paraíso do Brasil. Então o Anderson está representando aqui a parte industrial. A gente tem representante da parte de eventos, a parte industrial, e temos aqui também a minha amiga Mônica Buava, que está representando a parte dos restaurantes, né? Com um caso de sucesso aí, que é o Pop Vegan Food. Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. É muito bom falar de empreendedorismo, porque quando a gente vive do nosso propósito, eu acho que faz todo sentido, é muito bom, e que a gente tenha mais empresas veganas que prosperem. Como é que surgiu a Vida Veg, a ideia? Eu imagino que deva se confundir com a sua vida pessoal também. Muito. Quanto tempo eu tenho? Você tem o tempo que você quiser, dentro de 30 segundos. Que isso? Bom, então eu vou resumir. Cara, eu sempre gostei muito de animais. E aí, em 2010, eu entrei numa ONG de proteção animal em Lavras, chamava Grupo Gaia, uma ONG pequena. E aí, ali eu conheci veganos e vegetarianos e comecei a estudar o tema e ver que fazia total sentido parar de comer animais, carne, leite, ovos, derivados.
E na mesma época eu estava no ponto de escolher o tema da minha dissertação de mestrado. Eu fiz administração em Lavras, Federal de Lavras, entrei no mestrado em gestão estratégica, marketing e inovação. E eu sempre gostei de marketing e sustentabilidade. E aí eu estudava comportamento do consumidor consciente dos Estados Unidos, Europa. Falei, cara, mas o vegano vegetariano é um consumidor consciente, por que não estudar esse consumidor? Já que eu estava estudando isso para minha vida pessoal. E aí eu fiz a minha dissertação de mestrado, 1 ano, estudando o comportamento do consumidor vegano e vegetariano, entrevistando as pessoas individualmente. Fiz uma netnografia, onde eu entrava em grupos, na época no Orkut, Facebook, Caraca, Yahoo. Que ano foi você falou? Acho 2010. 2010 começou essa história. 15 anos atrás. Tá. E aí eu vi que era uma dificuldade não só minha, que eu também queria achar um queijo vegano, né, mineiro, um iogurte, e não achava na época, e vi que era uma dificuldade de todo mundo, 2010, ninguém achava. Vou até, enquanto você fala, eu vou mostrando alguns produtos. Boa. E aí, Falou de queijo. só que aí me veio a ideia da Vida Veg, eu queria empreender, só que eu não tinha dinheiro nem experiência. Então eu fui trabalhar, fiquei 4 anos como executivo de marketing numa grande empresa, ganhando bem, viajando o mundo. Eu venho de família classe média baixa, não sou herdeiro, né? Tá. Então trabalhei, juntei o dinheiro e pedi demissão em 2015, porque eu estava me sentindo desalinhado com o propósito do veganismo. Então eu queria trabalhar com veganismo, trabalhar com propósito. E aí eu convidei o Álvaro, que é meu sócio, que é engenheiro de alimentos. Então eu fico muito com gestão e marketing, e o Álvaro, fábrica, P&D. Então essas receitas vêm dos meus sócios, que vieram de laticínios de leite de vaca. Então tem conhecimento técnico, é semelhante, né, o processo produtivo, mas o que muda são os ingredientes. Então começamos em 2015, fábrica pequena, um boom, talvez você não lembre, mas quando eu lancei a Vida Veg, eu posso depois contar a história da primeira venda e a primeira produção, que são histórias interessantes, o pessoal gosta de ouvir. Mas depois a gente fala para não tomar muito tempo. Mas quando eu lancei, você publicou no Vista-se na época no site, e no dia que você publicou, dezembro de 2015, deu um boom assim no telefone. Não parava de e-mail, telefones. Não lembro mesmo. Então sou muito grato. Vocês têm que lançar uma B12. Sou muito grato que você ajudou bastante. 2015. Olha só que bom. Então aí fomos crescendo, começamos com iogurte de leite de coco, depois vieram queijos de castanha, manteiga, creme de castanha, leites vegetais de amêndoas, aveia, coco. Esse eu já vi, né? Em 2019 vieram 2 sócios, aí colocamos um dinheiro na empresa, construímos uma fábrica nova, porque nós começamos numa fábrica velha, antiga, na zona rural, vidro quebrado, com pouco dinheiro, mas era o mais barato da cidade. A gente andava 5 km de estrada de terra, não pegava telefone na internet, porque era no meio do mato. Caraca. Então, a estrutura precária. Mas era o que antes essa fábrica? Era um laticínio. Que foi isso que eu queria saber, era essa a resposta. Era um laticínio. Que foi, que foi fechado pela Anvisa, pelo CIF. Eu ia falar isso, foi pela fechado. Vigilância Nacional. Exato. Tava lacrado. Quando eu cheguei, eu tirei o lacre. Ficou 5 anos lacrado. Ressignificou Com totalmente. teia de aranha e tal. Começamos ali, descascando coco na mão, na raça, com pouco dinheiro. Em 2019 vieram sócios, colocamos dinheiro na empresa, construímos uma fábrica nova. 2020 inauguramos essa fábrica. 2021 veio um fundo de investimento, colocou mais dinheiro. E aí a gente ampliou essa fábrica. Então hoje é uma fábrica de 5 mil metros quadrados, em Lavras, sul de Minas Gerais, é bem grande. Capacidade de produzir 1.000 toneladas mês, nós estamos fazendo 300 atualmente, então dá para crescer bastante ainda, então comprem Vida Veg. E aí pode mandar para casa lá. Boa. Vai aumentando e mandando carreta para casa. Vamos mandando. São 50 produtos atualmente, vendidos em 6 mil pontos de venda em todos os estados do país, grandes redes de supermercados, Carrefour, Pão de Açúcar, por aí vai. E estamos aí crescendo, 170 colaboradores. Puxa. Esse ano o faturamento vai ser 110 milhões, por volta disso, previsão, né? E, cara, o nosso conceito o meu propósito é veganismo, é salvar animais, né? Esse é o meu propósito de vida e eu uso os negócios para isso. Hoje, eu tenho 1 ano e meio que eu saí da diretoria da Vida Veg. Fiquei de 2015 até 2022. Saí da diretoria, continuo sócio, membro do conselho, tenho outros sócios tocando o negócio hoje, e eu dou mentorias para empreendedores com o objetivo de ajudar novas pessoas a criar e escalar empresas com propósito. Lancei esse livro que depois eu posso mostrar. Deixa eu dar uma olhada aí.
que Eu já vi, o objetivo mas é usar a minha negócios experiência. com propósito, impacto e lucro lado a lado. Nossa, isso aqui é... Só essa capa já resume muita coisa, Só né? o título já. Esse livro foi best-seller o ano passado, o mais vendido de negócios do Brasil e o quarto mais vendido de todos os livros. E aqui o objetivo é esse, ensinar as pessoas a abrir e escalar empresas que pensam não só em lucro é importante para toda a empresa, mas também impacto social e ambiental, né? Como ajudar as pessoas, como ajudar a preservar o planeta através de negócios. E tem 1 ano e meio que eu mudei para Floripa, dou mentorias para empreendedores e acompanho a Vida Veg mais na parte estratégica, no conselho. E acho que eu resumi. É, isso aí. Não foram 30 segundos, né? Mas foi bem. Deixa eu ver se eu entendi. Você se tornou vegano nessa época também, então? 2010? Não, eu tentei virar vegano, e aí com dificuldades ali, né? Muito costume de comer carne, leite, ovos, família tradicional mineira. Minas com leite, principalmente, é muito Eu forte. tentei, fiquei uns meses, depois desencanei, parei de comprar. Então, na minha casa não tinha mais, mas eu ainda comia fora, né? Com amigos, na empresa que eu trabalhava. Depois eu virei vegetariano em 2015. 99% vegano, mas quando ia viajar ainda abri uma exceção com os amigos de comer uma pizza com queijo. Em 2019 eu fiquei 100% vegano. Entendi. Então tem 10 anos processo... vegetariano e 5 para 6 vegano. Mas em 2010 eu comecei a... Então a empresa estava rodando já. Eu virei vegetariano antes da empresa começar a rodar. Mas vegano já estava rodando bem. Vegano já estava rodando bem, mas eu já era tipo quase vegano ali. Entendi. Até porque os queijos e laticínios já tinha à disposição, né? Exato. Costuma ser o mais difícil para as pessoas, né? Perfeito. É isso. Então, Priscila, agora eu quero saber de você. Como é que surgiu essa ideia de começar a fazer eventos e tal? E eu queria saber se você lembra, assim, se você tem uma estimativa de quantas pessoas já passaram pelos eventos da Vegnice, ou qual que foi a feira que teve mais gente, por exemplo, só para as pessoas terem uma ideia, porque eu sei que são milhares e milhares de pessoas, né? São 11 anos de Vegnice acontecendo, né? Mensalmente, e em edições especiais como a Festa Junina Vegana, todo domingo. Agora no mês de junho, todo domingo. Todo domingo de junho, e isso em todos os anos acontece, e nesse ano também. Todo domingo de junho tem a Festa Junina Vegana. E isso vem desde 2011, então já passaram mais de 100 edições de feiras Vegnice. 100 edições? Mais de Nossa. 100 edições. Parabéns! Obrigada. E é uma luta, né? Edições no Rio de Janeiro fizemos também, edições no interior de São Paulo, e em São Paulo Mas mais de 100 edições. quantas pessoas você acha que vai por edição? Eu acho que antes da pandemia ia mais gente, né? Eu tenho essa impressão, antes da pelo pandemia, menos. sim, porque o comportamento do público em geral mudou, né? Pós-pandemia. Mas na média, assim, de 3 mil pessoas por domingo, mais ou menos. É muita gente. É muita gente. Claro que tem edições, porque a Vegnice A gente trabalha... tá falando de milhões de pessoas, né? Eu sou São- péssimo em matemática. Mas... Porque são mais de 100 Então, edições. pois é. E, na verdade, é mais de 100, mas pode tá chegando a 200. Porque Porque tem são tantos especiais, anos. né? Isso, edições especiais. E são tantos anos que eu não tenho um número exato, mas de pessoas, né? Entendi. Que passaram. Inclusive, a Vida Veg participou da Vegnice 2015 e 2016. Olha aí, fica o Comecinho, convite aí, né? Começou. Eu vinha pessoalmente aqui, É. fazia os eventos. verdade. Tinha stand da Vida Veg lá, Olha na só. Vegnice. 15, 16, talvez eu tenha visto. No Colégio Santa Amália, lá no próximo Metrô Saúde, que era Sim. um colégio bem grande, a Vida Veg estava lá. E o que você acha que tem de maior desafio, assim? Porque eu acho que a questão dos eventos, eventos e restaurantes também, mas acho que são as duas áreas que mais sofreram com a questão da pandemia, eu acho, né? Sim. Dos negócios veganos que eu vejo. Não que a indústria deva ter sofrido também. Bem menos, bem menos. Eu acho que menos, né? Bem menos. Porque, tipo, o evento parou. Você ficou Sim, parado. o evento não pôde acontecer durante aí 2 anos, praticamente, né? Aham. Então, isso afetou totalmente o mercado de eventos. Mas depois que passou a pandemia, a quantidade de visitantes diminuiu, porque o comportamento do público diminuiu também, né? Frequência em locais públicos. Então, a facilidade das pessoas adquirirem produtos via Supermercado. e internet, tudo mais. fazer pedido por iFood, Uhum. né? É verdade. Teve uma época que a gente ia às feiras para poder experimentar Aham, alguma aham, coisa que sim. só tinha ali, né? Agora Sim. tem mais em supermercados e tal. Até
Eu também sou empreendedor, né? Apesar de ser comunicador, também tem a loja online lá, a loja Vista-se, mas assim, também só não acabou ainda porque eu tô insistindo demais, assim. Sim. Porque o comportamento mudou, assim, muito, mas Tudo muito muito fácil, mesmo. né? As pessoas com o celular fazem o pedido, chega Mas em é alguns bom, né, na minutos. verdade. É um efeito colateral que eu já esperava já. Eu pensava assim, eu vou abrir uma loja com produtos veganos, mas à medida que esses produtos forem chegando no supermercado, não faz sentido a pessoa pagar frete para ter um produto daqui a tantos dias, Sim, se ela pode ir ao supermercado e comprar, né? sim, verdade. Então, produtos que nem a Vida Veg tem até na cidade que eu moro, que são poucos produtos Mas veganos até que mesmo chegam lá. produtos assim para pronto consumo, né? Como tem essa facilidade de delivery, então as pessoas pedem no delivery, não tem muita Muitos dos necessidade. expositores têm loja no iFood, por Tem. exemplo. E também, Tá, é verdade. mesmo quem não tem loja no iFood, mas no iFood tem um monte, né, de opções veganas, Aqui em São Paulo eu sempre fico surpreso. Eu digito vegan e Nossa, são joga pra cima, milhares. assim, um milhão Mas de aí coisas. as feiras, os eventos se diferenciam pelos produtos, porque são produtos que não são facilmente encontrados em delivery, em restaurantes, em mercados. Mas em acho que também a feira tem a coisa da atmosfera, O né? passeio. Eu a gosto gente tá muito. perdendo o passeio, eu acho. né? Eu gosto muito, assim. E eu O lembro contato, que né? no começo a gente o encontrava social. todo mundo. Uhum. E hoje em dia você vai numa feira e você não encontra, tipo, gente conhecida, assim. mesmo? Aí você fala. Caraca. Né? Porque assim, você ia, você sabia todo mundo que você ia encontrar. Então, se você Mas não quisesse encontrar, você Mas não ia isso ir. Era a também mesma galera. é sinal E hoje que em dia- expandiu, né? Isso Que a é gente muito saiu bom, da isso é muito bolha, bom. Então, né? é um efeito colateral positivo, bom e ruim ao né? mesmo tempo, Sim, né? É ruim pro empreendedor, eu acho, né? Por quê? Você deve ter... Ah, Não, porque ela deve ter dificuldade de fazer a feira hoje em dia, ou não. Em Ou só relação, diminuiu em e tá relação tudo ao bem. público, não. Ah, é? Porque o público da Feira Veganice sempre foi, desde o começo, 80% não veganos, não vegetarianos. Isso eu acho que é pra todo mundo, né? Sempre Bom foi. demais. O público de vocês, como é Sim, que é também? 80, E do 90%. pop? O nosso entre vegetarianos e veganos é 50 hoje em Caraca. dia. É. Mas mudou? Hoje. Ou sempre foi assim? Mudou. Porque Mudou. restaurantes normalmente me falam assim, 80, 90% de não veganos. Mudou. Inclusive, essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês depois. Primeiro eu quero ouvir da Mônica também, como é que foi a história do pop. Mas depois eu quero perguntar essa questão do público, se o público vegano apoia e coisa e tal. Mas como é que foi a história do pop? Eu sei mais ou menos, mas como eu tenho essa facilidade de esquecer as coisas, então vamos para lá. mim também vai ser Vamos dar uma novidade. dose de B12. Bom, nós três ativistas, e isso na realidade começou antes, né? Então a gente... Nós três, quem? Nós Mônica? três. Eu, Guilherme Carvalho e Carol Kalimann. Aham. Ativistas, né, voluntários da SBB, e aí tinha um voluntário da SBB que tinha comprado um restaurante no centro aqui de São Paulo, e era um restaurante tradicional, e ele falava, olha, eu quero que tenha, no mesmo, o que tem de carne e ovos, eu queria que tivesse a opção vegana. E quem na época tinha feito o cardápio era o André Vielandi, Que é um chefe aqui que é um de São chefe Paulo. de cozinha, hoje tem o Urban. Uhum. E aí, então, a gente frequentava muito esse restaurante, né? Por causa do André, por causa, né? Enfim. E aí, esse sócio, ele falou assim, não, quero tirar a carne. E aí, ele começou a tirar a carne do cardápio e foi caindo o movimento, porque não teve uma comunicação. Aí, ele convidou nós três, eu, a Carol e o Gui, pra gente ajudar lá com marketing, pra trazer público, porque a gente fazia eventos da SBB Isso e foi tal. em que ano, mais ou menos? 2014, janeiro de 2014. Uhum. E aí a gente tinha um combinado, né, que em 3 meses ter uma média de 100 almoços por dia, porque era um restaurante grande, num lugar que tinha uma empresa lá, que tinha muitos funcionários, enfim. E a gente bateu essa meta bem antes dos 3 meses, mas porque quando a gente pisou, a gente viu que não era uma coisa de marketing, comunicação, era uma coisa de abrir a porta, a luz, atender, falar bom dia, tem insumo, aquelas coisas básicas, assim. Uhum. Mas que a gente ainda vê alguns restaurantes, tipo, pecando nesse sentido, né? Uhum. E aí a gente começou a trabalhar rapidamente e aí ele convidou a gente para ser sócio. 6 meses depois a gente abriu a segunda unidade, 6 meses depois a terceira, 6 meses depois a quarta. E aí o propósito foi ficando muito distinto. Então, assim... o que a gente acreditava de uma empresa, o que a gente queria de ativismo, era uma coisa e eles outra. E aí, então, a gente saiu, a gente vendeu a nossa parte, que já era pouquíssima, porque
por um dinheirinho bem pouquinho, assim. E aí eu lembro que quando a gente Quanto? vendeu... Tô brincando, não precisa falar. Mas eu lembro que quando a gente vendeu, eu falei, tá, então vamos plantar árvore, né? Vamos fazer qualquer outra coisa. E foi, assim, um processo de separação não foi tão fácil, assim, não foi dos mais amistosos. Isso eu lembro. A fofoca a gente Não, a lembra. fofoca, que bom. Que bom, porque uma coisa que eu não lembro é fofoca. Nossa. Eu lembro, infelizmente. Pode me contar, então eu me esqueço. E aí falou, não, vamos procurar. E aí foi muito maravilhoso, porque assim, a gente, não sei você, mas eu tive vários mestres, assim, pessoas que ajudaram muito. E uma dessas pessoas foi o seu Paulo Gandim, dono da Bovinos. Paulo Gandim. Ah, pai da Paula Gandim? Ele Olha. ajudou muito a gente. E a Bovinos, só para ficar claro para quem não é de São Paulo, É um restaurante. é uma rede de... Restaurante que Não é- tem carne como não é o carro-chefe. churrascaria? Não. Ah, é? Eu acho que é restaurante, tem tipo Tá. bifezão Porque e tal. Bovinos, né, o nome... E... Não sabia disso. Essa história não, também, é eu acho que eu não sabia maravilhosa. também, sabia? Sabia. Ah, então, Ah, bedoso. pra mim é novidade. Não é. Não. Paula Gandim veio pra revolucionar. E na época ela tinha o mouse. Tá, né? a Paula Gandim, que é uma nutricionista, Paula Gandim, nutricionista, muito famosa no desculpa, meio gente. vegano. E ela tinha o mouse. E aí a gente, né, ele super ajudou. Ele foi em uns 2, 3 imóveis que a gente queria abrir. E ele falava assim, ó, isso aí, vocês vão gastar aí 2, 3 milhões. A gente falou, nem tem isso, como é que eu vou gastar? Não vai gastar. Irararã. E aí, quando a gente encontrou esse ponto, que é o ponto do pop, ele falou, de segunda, porque o mouse era... Nossa, o mouse tinha O mouse ponto. era um restaurante... Era um restaurante que foi a primeira franquia, é uma rede Uhum, de falafel, né? de Acho fast que food baseado em falafel, né? Só que Da não tem Holanda, era da fritura, Holanda. É um não é lanche, fritura. né? Mais ou menos. E tinha acho que no prato também. Aí teve uma época que eles tinham um buffet, era muito bom, assim. Eu lembro, eu gostava muito. Era muito bom. E enfim, então a gente abriu o Pop. E aí, quando a gente abriu, a gente falou, nossa, vai ser do jeito que a gente imagina, claro. Não é a empresa perfeita, acho que não tem empresa perfeita, assim. E eu acho que é uma questão de construção. A cada ano a gente vai melhorando, a cada dia a gente vai melhorando. Que ano que foi? 2017. Essa época teve um boom, assim, né? É. 13, 14, tanto- 15, 16, Então, 17. tanto que a ideia, o Sim. pop, além de ser popular, não sei se você lembra da primeira logo do pop, era um coelhinho. Lembro, isso eu lembro. Não era só porque a gente tá na região da Augusta. Parecia com o logo da Playboy. É só porque a gente estava na região da Augusta que tinha o coelhinho. Mas era questão do tipo que a gente queria que tivesse pop, 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 sabe? Como um estouro de pipoca que tivesse em vários E o que lugares. a pipoca tem a ver com coelho? Não peguei. Por causa do nome, pop, por causa disso. E o coelho, que era logozinho, que era igual. Por que tem coelho na Páscoa? Prosperidade, né? De você. A fecundação, porque, né? Entendi. Entendeu? Nossa, vocês Opa, foram longe, na hein? catequese! Vocês foram longe, hein? Mas tá bom. Não, enfim, então a gente tinha um pouco dessa ideia. Ah. Pensa só, né? A empresa com metade de ateus falando de prosperidade do coelho. E enfim, só que aí nessa época começou a surgir muitos, né? Muitos restaurantes começaram a surgir e a gente falou, bom, então vamos mudar o curso e continuamos e fizemos a expansão de outras formas. Então, basicamente, essa é a história do Pop, que é popularizar a comida vegana. Então, não é gastronomia, não é alta gastronomia. E a gente está muito feliz, não sei quando vai pro ar Essa semana ainda. Então, semana que vem teremos o resultado, porque a gente está competindo como melhor restaurante vegetariano. Opa, vamos votar. Já foi a votação, foi até Não o dia... vamos votar. Foi até o mês passado. Para o Prazeres da Mesa, Puxa. que é uma premiação, assim, de alta gastronomia, com restaurantes, tipo, bambambãs, assim. Tem E a gente restaurante tá lá... vegano, Não, tem a tem categoria alguns? vegetariana. Ah, tá. Aí, desse vegetariano, o que tem... Não, mas assim, tem um restaurante vegano concorrendo, Tem né? a categoria, Isso Já é um ganho Mas é a imenso. categoria, né? Mas é a São- categoria são vegetariano. vários Tem vegetarianos, várias categorias. Sim. E aí tem a categoria Ah, tá. vegetariano que a gente tá concorrendo. Entendi. Então. Aí tá junto entendi. outros restaurantes. Mas o legal é que
é comida popular, é o simples, Massa. sabe? Então, assim, que o simples então tá tendo visibilidade. Então, assim, Eu acho que a culinária ela é mais do que só a alta gastronomia. para as pessoas entenderem assim com clareza o que que é o pop, né? Para quem não é de São Paulo, eu sempre falo isso para vocês. Quem mora em São Paulo, assim, então parece que todo mundo sabe o que está acontecendo aqui. Não é assim. O pop, fala um pouco dos números assim para o pessoal ficar bem impressionado. Quantas refeições por dia em Por média? dia, em média, a gente atende entre 1.500 e 2.000 pessoas por dia. Cara, é Quantas insano. unidades, né? Não é só uma? Uma só. Pois é. Caraca, é muita gente. É insano. 1.500 a 2.000 Muita refeições. gente. Eu já desisti de entrar no pop, até vou abrir aqui com você. Fila, né? Várias vezes eu vi fila lá mas e... é rápida, é rápida. Ah, mas, porque a gente mas tem... eu tô velho, né? Fila Eu pra sei mim já... disso, você pode entrar na do idoso. Mas quem Mas- não vai na Vegnais também fala isso. Eu vou desistir de comprar algo por Quando tá causa muito da cheio. fila. Domingo passado tinha, acho que Não façam recorde isso, de gente, não fila. desistam. Porque tinha muita fila domingo passado em todos os estandes, e mesmo com tempo chuvoso. Tava Teve cheio. chuva, né? E aí as pessoas falam isso. Eu vou desistir por causa da fila. Então, Mas fila é em todo fila lugar, é um problema, né? mas Não é é um bom assim. sinal, né? Que tem fila na porta do pop, tipo, quase todo dia, assim, né? No almoço tem todo dia. E qual que é o valor da refeição em média? R$20. R$20 pra região que tá o pop é, tipo, muito, muito, muito barato. Né? A Vontes. A Inclui Vontes, suco, não é uma né? marmita isso. Inclui o... Não, aí o suco é a parte. Porque a gente É gosta... uma O suco é bebida. 45, né? Não, é R$6. É uma bebida que... Da casa. À vontade, à mas vontade. a nossa ideia é que a pessoa consiga comer. Então, Sim. aí vamos falar um pouco sobre público, porque Hum. por causa do almoço, da região que a gente tá, diferente dos outros restaurantes, o pop, a maior parte é homem. Que curioso. Porque aí normalmente você come à restaurante- vontade, entendeu? Porque Por R$20, normalmente restaurante vegano e vegetariano é mais frequentado por mulheres mesmo. né? Não, no pop é um perfil diferente, assim. Mas são homens, em sua maioria, veganos. Que vão lá pra Então, querer a dar gente não prejuízo. consegue... Entendi. É muito verdade, o Jorge, quando vai lá, ele fala assim, ai, que o povo assim, que... Mas a gente não conseguiu ainda bater, assim, se é o homem ou o vegetariano, porque a gente vai perguntando, as pessoas não gostam de fazer muita pesquisa, né? Só quer comer, né? Então, assim, aí a gente já identificou que é masculino, o público maior, e aí quando a gente fez a pesquisa sobre vegetariano e vegano, juntando vegetariano e vegano já tá metade. Mas aí somando também a pizzaria, né, à noite. Sim. Então, 1.500 por dia somando a pizzaria ou 1.500 só o almoço? Não, somando. Tá. Chegaremos então é lá. fácil. Então tá. Tá fácil. Pô, é muita gente. Não, com pedido Parabéns. de delivery e tudo mais, sim, claro. sim, né? sim. Nem caberia Aí não 1.500 conta, pessoas no almoço. porque né? aí durante a pandemia a gente abriu lá no Rio de Janeiro. Sim, eu lembro. Nossa. Imagina, durante a pandemia no você abriu Rio uma de- outra unidade em outro estado. estado, É. assim. Não deu certo, né? Não, ele deu certo, só que a gente entendeu que a gente estava gastando muita energia, assim, muita energia por uma coisa. Foco. Foco. Aí, e começou a criar uma demanda por produtos, pizzinha congelada. Sim. Então, aí a gente começou e aí ali a gente abriu a fábrica do pop. Vocês têm uma fábrica também, primeiro né? a gente tinha essa cozinha industrial para poder, porque o restaurante não dava conta. Então a gente ainda não chegou lá, mas a gente produz 1 quilo de uma tonelada por semana de queijo, o Catu Pop, Caraca. para poder abastecer o pop, próprio restaurante e também já As lojas. as lojas, E estamos em 300 pontos de venda. Não, e Vamos, o onde a gente curioso é que vai? vocês não são concorrentes, né? Nem um pouco. E, inclusive, esse é um ponto bem interessante. Vocês dois, vocês não sabem disso, mas vocês dois conversando comigo, eu percebi que vocês indicam concorrentes, entre aspas, concorrentes, né? E você até falou que não é concorrente, tem outro nome aí, o que você Pra falou? mim são parceiros de propósito. Tipo, ele me indicou outra empresa, até vou falar básico, né? O básico e da a Cíntia, né? Naveia. E a Naveia, são duas empresas que, teoricamente, são concorrentes da Vida Vega, e ele me indicou para, se você quiser alguém para chamar, eu falei, não, vamos chamar um só de indústria, outro dia eu chamo vejo eles e tal. concorrente o leite de vaca. O Exato. laticínio de leite de vaca. Exato. Esse é concorrente. Esse que a gente tem que combater. Não, isso é legal. Você também já me indicou vários restaurantes, vejo você publicando sobre outros restaurantes também, então esse é um ponto bem interessante. Priscila, qual que é a principal... Você falou que tinha fila domingo, agora que passou. Sim.
por conta de novidades ou não? Por conta dos produtos Por comuns? Tem conta- novidade lá? O que que Tem novidade, mas por conta do tema e do ambiente junino. Porque é uma quermesse, né? Sim, Ela tem um layout de quermesse mesmo, igual de igreja. sim. E tem as barraquinhas de madeira, e o quentão, vinho quente, curau, pamonha, canjica, arroz doce. Aí agora você falou minha língua, hein? É difícil ir numa festa junina que tem pamonha Festa hoje em junina dia. 100% É só vegana. hot dog, então. só outras Bolinho coisas. caipira. Tem bolinho caipira de Nossa. Jacareí, porque eu sou de Jacareí. Eu sou de São José dos Campos. Minha irmã mora lá em São José dos Ah, Campos, minha mãe em Alguém se Jacareí interessou ali ainda. pelo bolinho de É, jacaré. o pessoal da técnica aqui. O que é esse bolinho caipira aí? Pra quem não sabe, faz de conta que eu sei. Você sabe? Eu acho que é de mandioca ou não? Não, ele é feito de farinha então. de milho. Nossa, é muito bom. Ah, de milho. É, farinha de milho. Ele é Porque na minha naturalmente sem glúten, né? Porque É. é só farinha de milho, água e tempero, a massa. E o recheio, que é a versão tradicional lá, é com carne de origem animal, né? Carne Tá. moída ou linguiça. Mas na versão vegana é com proteína de soja ali, né? Similar à carne moída e também linguiça vegetal. Lá na minha região tem um bolinho desse parecido. O formato dele é o quê? Parece um quibe, assim, compridinho? É, mais ou menos. parece É, um lá quibe tem uma assim. versão desse bolinho que chama breguedé. Já ouviu falar ou não? Não. Não é que engraçado. esse bolinho, Mas é de mandioca, é tipo um purê de mandioca ele foi frito. considerado patrimônio cultural de Jacareí. Olha, Ele foi inventado, criado em Jacareí, né? Então ele é um patrimônio cultural de lá. Que massa. Então, e a gente quem faz na quiser- versão vegana. quem quiser provar o bolinho Bolinho caipira em e São outras Paulo... coisas. Festa mais, Junina Vegnice, todo domingo de junho. Tem mais 3 datas só. E agora é em... 15, 22 e 29 de junho. Tá, Os eu acho que 3 vai sair a domingos. tempo até do 15. Mas, e o que mais tem lá que você destaca que a pessoa precisa ir lá? Que é muito bom ir lá. Vamos lá. Pamonha? Além da culinária junina, né? Toda na Aham. versão vegana. Curau, pamonha, canjica, arroz doce, vinho quente, quentão, maçã do amor, bolo de fubá, bolo de cenoura, bolo de paçoca, o próprio bolinho que eu falei. Então tem tudo que tem numa festa junina tradicional, tem lá na versão Uhum. vegana. Mas tem também culinária internacional. Tem também stands com outros pratos, né? Uhum. Tem o stand de Taiwan, com aquele Olha. corn dog, que é, né, É um cachorro quente de lá, né? Aquele Uma no versão. palito, que é uma salsicha Ah. empanada no palito. Nunca comi. É Interessante. muito bom. Então tem... E o próprio expositor, ele é de Taiwan. Aqui, comida. Aqui. Tô Come esperando. isso. Só esperando aqui, ó. Então tem o expositor que é de Taiwan e ele é de Taiwan mesmo. Ele não tá... Legal. é? Aí tem Como o é expositor o nome dele? árabe... Será que eu conheço um. O nome dele o primeiro nome é Paulo, agora o segundo sobrenome eu não sei pronunciar. eu Não é, sei. bom, enfim, então não é quem tava pensando. Ó, o pop tem novidades também, né? Olha. Esse aqui acho que eu nunca Yes. comi, não, hein? Então. É um frango frito? É o frango frito. A ideia era, tipo, Olha. KFC, só que aí tem que ter um molhinho ali. Tem molhinho? Bom. Tem. Ó. Pode ir arrancando aí as coisas. Então vamos comendo. Já vai liberar? Ah, tá Nossa, liberado. mas vocês estão isso. Vamos falar falando, de eu nem comi. Vamos falar de novidade, né? A novidade do pop, a principal é essa? Então, a gente tem Ou um problema não? que a gente vai lançando muita coisa, né? Tá. Então eu não sei qual que é a ordem. Então tem... Ó, tem gente, o vocês frango. querem sanduíche ou quer comer Aí tem depois? hambúrguer, acho aí que tem eu quero a comer depois. coxinha Tá. frita, aí tem cookie. que Se você é derreteu. nutricionista, pode parar aqui o vídeo, tá? Gente, Obrigado. comer também é comfort food. É. Então, Sim. peraí. Ó. Aí coxinha. Ah, coxinha. Nossa, coxinha. Aí essas Ó, que cucão. cookie, Cucão. cucão. Você pode mudar o nome pra cucão? Fica mais simpático. Vou falar. Ter cu. E aí essas pizzas Quicão, pequenininhas né? Quicão. são massa sem trigo, então a gente tá fazendo o lançamento do cardápio. Então, que se a você é gente- nutricionista, volta pro vídeo. Tá tudo grudado aí. O delivery veio muito bom. Vamos abrir essa Porque a pizza gente aí tava pra ver tendo como muita tá. demanda por pizza sem trigo. Assim. Tá. Então. Deixa E eu essa experimentar. grandona é a pizza de atum, Isso é que parte da venda vai para Sea Shepherd. Olha, que legal. Aí Então, sim. aí, por exemplo, essa aqui. Então, Ai, que bonitinha. Ah, É. que legal. Porque normalmente a pessoa come sozinha, né? Porque o resto é que todo mundo quer a Bonitinho. pizza com. Eu Nossa, quero então- provar esse. Nossa. É bonita, né? Então aí a massa aparecendo com um queijo molhinho aqui. vegetal. Boa. Olha, isso aqui não é frango. Não. A retórica. Vamos ver. Já pode comer? Nossa, Tá liberado? eu vim aqui só pra Hum. comer. Muito bom. Mas vamos lá. Uhum. Tá meio frio, né? Muito bom. É, mas tá muito bom mesmo assim. Tá morno.
essa coxinha aqui. E as novidades da Vida Veg, quem vai ou foi a Natural Tech já viu que a Vida Veg tem essa super novidade aqui. Nossa, que maravilha. Eu fui a Fábio. primeira pessoa a receber, segundo o Álvaro, seu sócio, eu fui a primeira Sim. pessoa a receber. Não desmintem. Essa é uma grande novidade, né? A Vida Veg é conhecida pelos laticínios, leite vegetal, iogurte, Uhum. queijo, requeijão, manteiga. E agora nós estamos lançando uma proteína culinária que é como se fosse um frango desfiado. Vem pronto, é só você refogar na panela, colocar o tempero que você gosta e tem muita proteína. Aqui nesse pacote tem 60 gramas de proteína em 230 gramas. Cara, de isso produto. Nossa, é 60 uma gramas de demanda muito forte do mercado, eu acho. Assim. Muito. Não, Você tem uma proteína que você possa fazer sabor frango, sabor peixe, Exato. sabor qualquer coisa, qualquer receita que você queira. pode colocar na salada, pode colocar no sanduíche, No ou recheio arroz, feijão, de algum recheio salgado, né? da coxinha. Então, lançamento agora Nas Natural pizzas Tech, do pop. nas pizzas do pop. Vamos fazer um É, network aqui collab. já. E aqui a base é soja não transgênica e feijão. Ai, Também vamos Oh, valorizar aí o sim. feijão. Vamos valorizar o feijão. Muito bom. Ingrediente brasileiro. E outros lançamentos. Vamos lá. Eu- Esse aqui é... Esse iogurte Fora está de série. muito gostoso. Textura maravilhosa. E é zero açúcar. Ah, eu ia perguntar isso agora. Esse Uma iogurte, galera ele tem pedindo. uma característica muito interessante, que a base dele é aveia. Aveia. E a própria aveia, vocês fizeram um esquema industrial lá que consegue fazer o dulçor da aveia adoçar, né, Exato. o iogurte. E ele tem um pouquinho de estévia e tem proteína de ervilha ainda, umas quantidades ali que você não sente gosto de proteína de ervilha, de estévia. A minha esposa não gosta de produto de aveia, ela não gosta de produto adoçado com estévia e ela não gosta de proteína de ervilha, nenhuma. Gostou? Ela adorou. Que maravilha. Então, assim, Então, pô, deu muito aí certo. Vai ser unanimidade. Realmente, a proteína deixa um sabor residual, então tem que ter um Esse cuidado não tem, muito é. grande na dosagem, na origem. E aqui a gente tem 15 gramas de proteína nessa garrafa, então também tem um alto índice de E proteína. aqui a gente tem também uma novidade. E- Esse eu nem experimentei. Nem Muita experimentei. gente pediu uma linha para criança. Estamos lançando esse shake kids. Não é um iogurte, é um shake mais fácil de beber, mais líquido, com um cálcio, com várias vitaminas que vão contribuir no crescimento saudável Olha, do seu filhinho, da sua filhinha. a Serena vai gostar, Isso. hein? Lanchinho Vai pra ser escola, Gente, é vai. que- Eu Assim, vou agora dar vai- pra minha criança interior. Eu vou- Pode Não, também, mas agora pode vamos também. falar, vamos mudar um pouco da pauta de Deixa eu empreendedorismo. pegar um pedacinho da pizza. Mas assim, isso para ter o senso de pertencimento e É. não se sentir um ET na escola, Uhum. isso é muito importante. Porque assim, claro, o que a Marina prefere? Arroz, feijão e tal. Mas ela vai em algum ambiente, até que a escola dela é menos, mas assim, sei lá, no inglês ou alguma outra coisa que todo mundo leva. E É. aí ela não leva, sabe? Isso. Porque ela tem total ciência e eu já perguntei: quer comer? Não. Tipo, o que eu ia comer, animal? Mas essa coisa, principalmente o morango, o chocolate, que todas as crianças usam, então isso é muito Ela maravilhoso, tem gente. quantos anos mesmo? 9. 9 anos, né? 9. Eu Minha filha sempre tem 4 e tive- meio, passa por isso já. Então, eu sempre tive que preparar tudo que meus filhos levavam na escola. Então. Então, todo dia a lancheira seguindo um cardápio, a escola tinha um cardápio. Então, segunda era dia de uma coisa, terça de outra. E eu fazia tudo na versão vegana ali, tentando ficar o mais próximo possível. Nossa, não, Né, dá, do não faz mais tradicional. nada, Não né? faz Tem mais que ficar- Só fazia isso. É, a gente teve uma dificuldade assim com a Serena também. E agora ela foi para uma escola particular. Eu achei mais difícil do que a pública até. Porque a pública tem o PNAE, né? Tem as Uhum, coisas, uhum. legislação sobre isso. Mas esse tipo de produto aí, realmente, para levar para a escola e tudo, é Prático, maravilhoso. né? A gente Prático, recebe né? muito depoimento de mãe falando isso. Meu filhinho ia para a escola, não tomava iogurte, ficava querendo o danoninho lá do outro, da outra criança, não tomava. E vocês salvaram, porque agora colocam na lancheira, antes disso, com os iogurtes também. E a gente recebe muito vídeo de criança agradecendo a gente, é muito emocionante, muitas vezes. Bora fazer, então, leite fermentado aí. Tipo, Porque isso Yakult. Então, É uma assim, boa ideia. ajuda, assim. Olha, é verdade. Ajuda, acho que pais, ou, enfim, ou às vezes um dos genitores não são veganos, então Uhum. isso facilita. Tipo, vai, né, pra casa do outro, Uhum. ó, esse aqui vai. E ainda tem. Esse tem?
Tem selinho da SBB, facilita. Já pensou? Já pensou, hein? A Mônica, que é presidente da SBB também, né? Sociedade Vegetariana Brasileira. Esqueci, tem mais. O Romos. Romos. Nós já temos o Romos, vamos lançar novos sabores. Alho e limão e o tradicional. Esse alho e limão, cara, experimentei. Nossa senhora, pra quem gosta de Romos e um saborzinho. Eu adoro Romos. Cítrico, assim, ó. Acho que eu como tudo no mesmo dia, só em embalagem. Não, um pote desse por dia. O Romos não E mudou o tamanho da embalagem também, né? Essa tá menorzinha. Agora tá um pouco menor, né? Pra pessoas pra uma experimentar vários refeição. sabores. Exato. Fica mais barato, a pessoa compra, experimenta, gosta, compra mais. Boa. E aquela pergunta que eu falei que eu ia fazer antes, eu quero saber dos três, se o público vegano, em geral, apoia o negócio de vocês, ou se é mais... Porque tem muita gente que fala, o público vegano mais critica do que ajuda. Eu já vi gente que é empreendedor falar isso. Então, se vocês acham que o público vegano ajuda o negócio de vocês, ou se é mais as pessoas que não são veganas. Tipo, no caso da Vida Veg, eu imagino que uma grande parte das pessoas que consomem são intolerantes à lactose, ou alérgicas à proteína do leite e tal, né? Sim. No caso do Pop, você já falou que a maioria... Não, é 50%, né? Veganos e vegetarianos hoje em dia. Mas, no geral, vocês acham que o público apoia as iniciativas veganas? Os veganos, né? Os veganos, os veganos, o público vegano. Quem começa? Eu digo que apoia. Vida Veg sempre apoiou. Tivemos uma ocasião só que deu um certo desconforto ali, que foi quando a gente fez uma collab com a Mãe Terra. A gente fez um iogurte com granola Mãe Terra em cima, assim. E aí a Mãe Terra foi comprada pela Unilever e recebemos algumas críticas. Hoje não tem mais esse produto, tiramos de linha. Foi a única ocasião, em 10 anos de empresa, tirando isso, o público vegano se dá muito bem com a gente. E a gente tem, a maioria das pessoas que consomem e compram Vida Veg são não veganos, intolerantes à lactose, alérgico a leite, quem busca uma alimentação mais saudável. Mas o negócio nasceu com o propósito do veganismo, que veio de mim. Então eu faço muita questão disso dentro da empresa, né? Tá olhando para isso, olhando o Santuário Vale da Rainha, fizemos um vídeo para ajudar eles a arrecadar dinheiro na época da enchente. Então a gente busca sempre olhar para ativismo vegano na medida do possível dentro da empresa. Então acho que a gente é bem tratado sim pelo público vegano. E você, Priscila, o que você acha? Bom, a maioria apoia, mas como nem tudo são flores, né? Então, sendo sincera, tem sim bastante veganos que não somam e tentam ainda prejudicar, criticam. Tem isso, então? Tem isso, sim, tem. Será que isso é no mundo dos eventos? Ou... Não sei, eu acho que é o ser humano, né? De modo geral. É verdade. E eu acho que o veganismo ele só tem a crescer, ele está crescendo e cada vez mais nunca parou de crescer, mas eu acho que as únicas pessoas que podem prejudicar o veganismo são os próprios veganos. Ótimo. Você acha E comida vegana ruim. E comida comida vegana também é um ruim. problema, se a pessoa experimenta e é muito... Isso, comida vegana ruim é um problema. É um problema. Porque a pessoa não vai dar uma segunda chance para provar. Eu tive uma má experiência, comi, não gostei, não quero saber. Não, quer ver uma coisa que causa uma impressão péssima do veganismo? É brigadeiro fit, muito fit demais. Eu gosto, vou ser sincero, eu sou meio bossa nova rock and roll, assim. Eu gosto de fast food, mas gosto muito de comida crua também, enfim. Mas assim, quando o cara que tá acostumado com brigadeiro de leite condensado, não sei o que, ele pega um brigadeiro de biomassa de banana verde, adoçado já falou com o Gui tâmaras, sobre não sei isso? o que, não. Que o Gui fica puto. Então a gente tem que fazer releitura o mais próximo possível, né, do tradicional, para não causar tanto impacto no paladar da pessoa. É lógico que o o biomassa de banana verde é um brigadeiro 1000 vezes mais saudável e tudo mais, ninguém discute, mas assim... Não parece tanto com brigadeiro, então tem que ficar, tipo, essa coxinha tá... qualquer um come esse aqui, recentemente teve um casal, amigo nosso, vegano, com filho vegano e tal. Fez 1 aninho, aí teve a festinha. E aí, como tinham outras crianças pequenininhas, eles fizeram um kit de criança pequenininha, que não tinha açúcar, acho que tava sem trigo e menos tal. Menos de 2 anos, né? Era a festinha de 1 ano, então era faz sentido. E aí as crianças maiores, Marina e as crianças, né, maiores, sei lá, pegaram aquilo. E aí eu só de ouvido, né? Aí eles... Isso é brigadeiro vegano! Aí o Marina, vem aqui que a gente precisa fazer ativismo. Vamos lá na mesa do bolo
e vamos roubar os brigadeiros dos adultos pra eles comerem pra poder. E aí, então, a gente foi lá, pediu e blá. Entendi. A festa inteira era vegana. A festa inteira era vegana, só que Só tinha... que parte era super saudável, sem super açúcar. saudável, e sem tal. açúcar, porque eram pras criancinhas. Só que as Uhum. crianças maiores pegaram e... Aí a gente colocou assim no potinho, eu falei, Marina, vai lá distribuir, ó. Aí amaram, e aí ficaram me pedindo, vai lá, pega mais. Eu falei, não, Então, agora Mas tem que isso esperar parabéns. é muito importante. Sabor. Na vida veg, nosso slogan é sabor, saúde, um mundo melhor. Porque não Na adianta- ordem, ou não? Na ordem, a gente fez um trabalho de rebranding da marca em 2019, Uhum. uma discussão grande com sócios, com consumidores, e a gente viu, cara, a empresa não vai crescer se não for gostoso. Uhum. É. O primeiro fator Acho de que escolha de todas, alimento no É. mundo é É. sabor, né? O mainstream. Eu também Sim. sou da pegada da saudabilidade. Eu abro mão de sabor para ir num produto mais saudável, mas a maioria não. Uhum. Então, se você quer conquistar a maioria, o mainstream, tem que ser um produto gostoso. E a gente busca o equilíbrio, né? Ser saudável, zero açúcar quando possível. Adiciona proteína, vitaminas, minerais. Vocês têm produtos para os saudáveis e para os... Para ambos, a gente Mas isso busca que é agradar os dois. veganismo acessível. Porque a acessibilidade não é uma questão só de dinheiro. É uma questão de conveniência, né? Então, assim, essa coisa Muito. de estar no iFood, de estar no restaurante, de estar sim. na prateleira. Sim. Eu lembro, 20 anos atrás, a gente tinha que fazer encomenda e ainda tinha que falar assim, ó, me encontra na catraca do metrô. Pra fazer onde, tipo um onde eu bolo. moro hoje em dia É. é quase isso, É pra quase conseguir isso. alguma coisa vegana. Mas Só não também tem metrô. aquela questão do aquilo que você já conhece. Uhum. Né? Então, de ele ser acessível, assim, nossa, você vai colocar aqui que é feito com espirulina, um bagulho azul, ou até mesmo em restaurante. Eu lembro de uma vez que a gente fez cassoulet. Galera perguntando, o que é cassoulet? É uma O que é feijoada cassoulet? francesa. De feijão branco. Basicamente, Então, aí você tem que ficar respondendo. Quanto menos, menos Sim. perguntas, né, os nossos produtos, os nossos serviços tiver, melhor. É. Entende? Nesse Essa é uma sentido. dica Quanto de menos ouro, hein? diferente Porque também Porque ele é uma for, barreira. né? Então, do assim, você vai tradicional. perguntando, nossa, É. é alfafa germinada, que eu amo. Nunca Tipo, comi. acho que a gente... Alfafa É uma germinada. É a delícia. mesma coisa, acho É. que é redundante, porque acho que a alfafa... não Já sei. é um germinado, germinado, assim, né? Uhum. Acho que eu fui... Não, tudo bem. Enfim, mas entende? Então, assim, hoje em dia, tudo bem, quinoa tá mais, Uhum. né, mais popular e tudo mais, Uhum. mas eu lembro que às vezes você ia num Sim. restaurante, você Mas, não assim, consegue ler o a- cardápio, né? Enfim. Por isso que a feira assim, da Vegnice, ela é uma vitrine de produtos gostosos Nossa, é veganos. verdade. Então, tem de tudo. Tem pizza, cachorro-quente, hambúrguer, bolos diversos, doces. E tem também opções mais saudáveis, sem glúten, sem açúcar. Mas tem também ali todo o fast food bem saboroso, 100% vegano, que é onde convence quem não é vegano, né? Quem tá já provando teve alguma pela vez primeira que você teve que falar para um expositor não ir? Porque você não gostou do produto ou coisa assim? Ou sempre vem gente que Qual cozinha pergunta? bem? Nossa. Já teve vez, mas Já? Fala o Assim, nome sim. aí para arrumar um processo. já. É. Às vezes falar, não tenho vaga, eu já tô com esse produto, eu não coloco o produto repetitivo, E era né? repetido, né? Porque normalmente coloco no máximo 2 expositores com produtos similares. Entendi. pra Tipo não- assim, não- coxinha, sim, duas no máximo. 2 no máximo. E Entendi. tem alguns produtos que nem coloco repetido, como... Mas já aconteceu muitas vezes isso, agora eu fiquei curioso. Porque eu achei que você ia falar que não. Não, já aconteceu, É mesmo? já algumas vezes que era sem condições. Então tem essa curadoria na feira Tem. mesmo, né? Tem É essa sem curadoria, porque né, eu tenho que apresentar o melhor da culinária, né, vegana. Sim. Então, tem essa preocupação. Se alguém falar que tal produto é ruim, um É. cliente ou visitante, Vai isso falar que é a afeta, feira, né? afeta diretamente. É, né? vai falar, fui lá na Algo feira, lá ruim. comi um negócio mó ruim. Sim. É isso que a pessoa fala, Sim. né? Posta às vezes Exatamente. até. Ó, Posta. vocês, mas dá esse Opa. molho. O molho. Pra nós. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. A gente já tá Obrigado. se encaminhando aqui pro final da mas conversa. não. Já. Começou agora? Nossa, Nem, não. nem, Começou agora. nem falei 1% ainda. Eu quero contar a lição de história da casa. primeira venda e a primeira produção. Eu fiz a lição de Tá casa tempo, aqui, será? vários números, várias coisas. Não falei nem 1%. Vamos para essa história ainda, então, não antes que tinha. você mastiga essa coxinha. Deixa eu comer uma pizza daqui, vai. Tá. Primeira tá. venda e primeira produção. Tem a ver É. com SVB. A primeira venda aconteceu no VegFest 2015. Eu pedi demissão do meu emprego, fui para Lavras. Falei, Álvaro, cara, vamos alugar uma fábrica, vamos começar a faturar, porque eu tô sem salário agora. Ele tava trabalhando em outra empresa, eu fiquei 5 anos na diretoria sozinho e tal. Uhum. Aí ele falou, beleza, o que a gente vai fazer? Eu falei, você tem conhecimento em laticínios?
né? E ele falou, vamos fazer laticínios, né? Que eu já sei fazer. Olhamos fora do país, tinha iogurte vegano de leite de coco. Beleza, no Brasil ainda não tem. Uma inovação no Brasil, não vamos inventar roda. Outra dica, né, para empreendedores. Cara, o que tem fora que não tem aqui ainda? Não precisa inventar roda. Vamos fazer iogurte de leite de coco. Aí eu imprimi 1000 folders com iogurtes, o logomarca Vida Veg, e fui pro VegFest. Peguei um avião, fui para Recife, 2015. Chegou lá, tava tendo umas palestras, e aí o Ricardo Laurino tava comandando a palestra lá no dia, e o pessoal saiu pro coffee break. Aí eu falei, Ricardo, vim lá de Minas, cara, tô com esses folders aqui, tô montando uma empresa, posso colocar nas cadeiras enquanto o pessoal tá fora? Ele, não, ninguém te conhece, você não é patrocinador. Ele né? falou que não? Falou que não. Eu achei que você ia falar que ele foi super solícito, Não, um abraço, Ricardo Laurino. Calma. Aí eu falei, Ricardo, pô, eu vim lá de Minas, cara, tô com pouco dinheiro, começando a empresa agora, vim lá de Lavras e tal. Ele, tipo, vai logo, velho, vai escondido, assim. Aí eu fui, coloquei os folders em todas as cadeiras, aí o pessoal voltou pras palestras, aí tinha uns 10 donos de lojas. De BH, Rio de Janeiro, São Paulo, lojas pequenas, né? Pessoal, iogurte vegano não existe, quero comprar. E ali eu tirei 60 litros de pedido para 10 lojas e voltei para Lavras. Falei, Álvaro, é o seguinte, tem 60 litros, agora tem que produzir. Não tinha nem a receita do produto ainda desenvolvida. Ele falou, você tá louco, cara, preciso de tempo para fazer. Você não tinha um iogurte? Não tinha, só tinha o folder. Caraca, aí sim. E o sonho, né? Não, um folder e um sonho. O folder e e o um avião sonho. para Recife. Exato. Caramba. Daí ele, nossa, cara, mas eu tenho que desenvolver a receita. Eu falei, então corre, porque agora tá vendido. Aí desenvolveu uma receita Aí rapidamente. você foi pra Floripa. 10 anos depois, fui pra Entendi. Floripa. E aí, a primeira produção, né? A primeira produção, eu comprei uma maquininha de R$1.000 no Mercado Livre e combinei com 2 amigos de começar 4 horas da manhã a descascar coco, porque era iogurte de leite de coco. Fui no supermercado um dia antes, lotei o porta-malas do carro de coco seco, fomos na fábrica, começamos 4 horas da manhã. Sabe como descasca um coco seco? Com fogo, né? Coloca no fogão, tinha um é. fogãozinho velho lá, antigo, colocava no fogão, botava fogo, batia o martelinho, tirava a casca dura, depois tinha a película, uma pele preta, Sim. tirando a faquinha na mão. Então eu e mais 2, fazendo isso das 4 da manhã às 6 da tarde, conseguimos 30 litros o dia inteiro, Nossa. na mão, né? Muito manual, devagar. Aí eu fui na República, que eu morava de estudantes, da Federal de Lavras, tinha 10 estudantes, falei, calorada, me ajuda, precisamos descascar coco, eu tenho que entregar 60 litros amanhã, só tem 30, tô desde as 4 da manhã até agora, 6 da tarde, da noite. Peguei, lotei 2 carros de estudantes, fomos lá, aí 13 pessoas ali descascando coco na mão, terminamos 2 da manhã, e no outro dia entregamos 60 litros. E assim Mas o começou. Álvaro tinha receita, então, na cabeça já, mais ou menos. Ele sabia fazer o leite, Então, de ele leite fez de vaca. primeira, então, praticamente. Ah, demorou uns dias, mas foi rápido, tipo uns 5 dias. Caraca. Ele já sabia fazer o iogurte, mas de leite de vaca. Então, Uhum. olhamos os ingredientes dos que tinham fora, veganos, Correto. e ele foi testando, e chegamos... Tipo, a primeira formulação não chega nem aos pés do que é hoje. Imagina, Era né? bem pior. Foi evoluindo, né, claro. Foi evoluindo. Então, hoje Uhum. é muito melhor, assim. A gente evoluiu demais em sabor e textura de produto. Mas é isso, cara. Tem um sonho, tem que ter a coragem de dar o primeiro passo. Então, fui lá com o folder, sem produto. Uhum. Começa. Você tem Então, que começar um negócio. Então essa é a começa. dica, faça um folder, não precisa de produto. Isso aí é o de menos. Só vai. A base dos infoprodutos, não é? É. Não existe, você bota o curso esgotado, clica aqui, Aí você quer faz o saber curso. mais, aí você faz o curso. Tô Ah, quase teve fazendo demanda, isso. Deu, Tô quase teve fazendo demanda, isso. vou fazer esse curso. Porque aí você se sente motivado a fazer, né? Que dica que você dá em uma linha? Não essa, uma dica não, mas... Porque essa dica que eu dei do cara fazer o folder sem teu produto, acho que não é boa. Uma dica boa para o empreendedor vegano que tá olhando e fala, pô, eu queria fazer um negócio com propósito e tal. Se for uma dica, O livro. compre esse livro, que Correto. aqui tem muitas dicas. Correto. Então, eu resumi 10 anos de experiência. Aqui eu falo de planejamento, estratégia, gestão, marketing, liderança, gestão do tempo, gestão de pessoas. O que eu vejo muito no veganismo, muita gente tem muita vontade, tem muito propósito, que é Uhum. importante também para os negócios, mas não tem gestão. Uhum. Então tem que ter gestão, tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia, tem que ter indicadores, metas em todas as áreas. Uhum. Então gestão é muito importante. Metade das empresas no Brasil fecham em 5 anos. Por quê? Ou não tem gestão ou não tem propósito. Porque empreender é muito difícil. Se o cara não tem propósito, se está só pelo dinheiro,
tem grandes chances de desistir, porque é difícil. No Brasil, ainda mais, tributação, complexo, né? Então, é propósito e gestão. E além do livro, eu dei uma imersão aqui em São Paulo de um dia inteiro, também passando 10 anos de experiência em um dia, ficou gravado, tá disponível no link da minha bio do Instagram, Anderson Vidaveg. Grátis? Barato, muito barato pelo valor que um investimento... Um investimento baratíssimo. Até para ajudar a pagar o custo do evento. Né? Eu aluguei uma sala Quem está empreendendo Paulista, tem que investir alguma coisa também para aprender, né? Tudo tem um custo. E, por último, eu tenho um clube de empreendedores com propósito. Nós encontramos quinzenalmente, começamos em janeiro até dezembro. Convidei 20 especialistas de diversas áreas. Cada dia a gente tem um especialista dando uma aula, uma palestra sobre um tema, vendas, marketing, liderança, gestão de pessoas, por aí vai. E mentorias individuais comigo. Então, a dica entra no link da minha bio, tem o livro, tem a imersão e tem o clube ali, e aí eu posso ajudar mais. Mas gestão é muito importante. O link dos 3 está aqui na descrição do vídeo, vou deixar para vocês conhecerem mais, mas eu quero saber de você, Mônica. Por que restaurantes veganos fecham? Isso era... Então, pelo mesmo motivo que eles abrem. Restaurantes fecham. Então, até peguei um dado aqui, ó, tá? Em 2024, o setor de restaurantes, lanchonetes, padarias, pizzarias e tudo mais, teve um saldo negativo de 29 mil restaurantes. Então, abriram, aqui, ó, 300 e... Ó, aí pulei o quantos abriram, mas 397 mil fecharam as portas. Então faz isso mais... 397 mil? Foram abertos 368 mil estabelecimentos em 2024 e fechou 397 mil. Fechou mais que abriu. 29 mil a menos. Então isso não é algo do setor do veganismo e nada. Isso é do setor no geral, entendeu? Da economia, talvez. Mas não é isso. É assim, ó, quantas atual pessoas vocês viram na pandemia falando assim, vou abrir um bistrô. Ou, tipo, acho que bastante, hein? Muito. Gente, não é assim. Abrir restaurante não é assim. Que nem eu aprendi a fazer pão, já tava querendo abrir uma padaria. Abrir uma padaria, entendeu? Então, assim, esses dias eu tava num aniversário, a irmã da minha amiga falou assim, não, agora ela virou... Como é que é? Mestre de vinho? Esqueci o nome. Sommelier. E gosta de cozinhar. Tô pensando em abrir um bistrô. Eu falei assim, nada. Tipo, não é assim. As coisas não funcionam. Precisa ter um setor de Primeiro compras. tem que fazer um folder, né? Fazer um folder e bota pra vender. Mas tem até um dado do Sebrae sobre isso de mercado de modo geral, né? Que 20% só dos empreendedores duram até 2 anos. 2 primeiros anos. 2 anos? Caraca. Falta de gestão e falta de propósito. Então assim, aí tem essa questão de gestão. Acho que é muito importante a questão do sócio. Nossa, querer abrir sozinho, eu não me vejo abrindo sozinho. Você tem a loja, mas senão você não dorme, entendeu? Precisa somar as habilidades, entendeu? Então, um tem habilidade com os números, o outro tem habilidade do operacional, que é muito importante, o outro tem habilidade, a visão da expansão. Então, isso tudo é muito importante. Só que assim, como você escolhe o seu sócio? Porque é como um casamento. Então, você precisa colocar quais são os valores. Se tiver dinheiro, o que a gente vai fazer? Se não tiver dinheiro, questão de funcionário, eu acho que é um dos pepinos, assim, né, que tem. Todo mundo me fala isso. Mas assim, por isso que eu nunca tive funcionário. Mas como você vai lidar com os funcionários, né? Então, porque assim, isso pode ser, sei lá, até de saúde mental. Isso pode ser com pessoas com pouco acesso à saúde pública ou à saúde de um modo geral. Como você... Esse é o mesmo problema que, sei lá, alguém que tem um convênio do Einstein, uma empresa que tem convênio com o Einstein, vai ter problema com pessoas também, questão de saúde mental, de relacionamento. Então, e como é que você vai lidar com isso? Então, se tem um sócio que vai falar, dane-se. Tipo, eu compro as horas dessa pessoa e é assim que funciona o contrato. Eu já tive restaurante por alguns anos e eu não aguentei, porque como eu não tinha sócio, eu ficava sobrecarregada. Não tem como. E como eu tava sobrecarregada, não, eu quero viver. Não tem como. Deve ser muito difícil. Não tem vida própria. Porque o empreendedor, ele tá o tempo todo pensando. Então, você vai viajar de férias. Aí você vai, por exemplo, no meu caso, restaurante. Putz, aí você já pega ideia, você olha um maquinário, aí você vê uma propaganda de nada a ver, de um tênis. Aí você fala, nossa, mas isso é legal.
Então, assim, é o tempo todo pensando, você não desliga. Então, assim, também precisa ter, não é para todo mundo, né? Assim, no sentido de habilidades e também não tem problema nenhum. Às vezes, você quer abrir um negócio, vai trabalhar nessa empresa, numa empresa. Então, sei lá, tipo, você quer montar um restaurante? Vai trabalhar num restaurante. Vai ser gerente, vai lavar a louça do restaurante, sabe? Assim, vai atender. Essa é uma dica interessante. Isso é né? muito... E olha que legal, a gente tem, hoje, aqui em São Paulo, 3 ou 4 restaurantes veganos que eram ex-funcionários. Nossa. Sério? Uhum. Olha. Isso é muito legal, a gente fica muito Mas feliz. é muito interessante você falar que é legal. Porque normalmente as pessoas iam falar, nossa, legal, o funcionário saiu, roubou as entendeu? ideias. Não sei o quê, Porque né? viu como funciona. E saiu e abriu dele e você achou legal. Muito, também você muito sente legal. que você agregou, né, na vida da pessoa, Ah, mas né? é que ela raro sai isso aí, de esse lá. pensamento. Tanto a é pessoa raro. quanto ao veganismo, entendeu? É Aham. mais opção. Pelo menos Sim. abriram veganos, né? Sim. Inclusive, tipo, pizzaria. É mesmo. E a gente acha muito legal, a gente frequenta, Uhum. inclusive, assim. Então, por quê? Nada vai te ensinar mais do que você botar a mão na massa. E aí você fala assim, tá bom, mas eu vou ganhar, sei lá, 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Cara, quando você abrir, você não vai ganhar nada. Uhum. Durante muito tempo você não vai ganhar nada, então ainda você E nem tenta vai ter funcionar. férias. Nem vai ter Fiquei férias. 5 anos sem férias, sem feriado, sem final de semana. Ganhando 3 vezes menos que eu ganhava no meu emprego anterior. Por 5 anos. Só descascando É, pouco e mas fazendo você- foda. Nossa, ó. Mas Então, é assim, o propósito, né? é o Aí entra o propósito. propósito. Ô, Priscila, né? dica pra quem quer ser sua concorrente. Pra quem quer abrir uma feira em outra cidade, vamos pensar assim. Tá bom, vai. Em outra cidade. O que você acha que tem que ter, que não pode deixar de ter, pra ter um evento vegano de sucesso? Qualidade, né? Acho para tudo na vida, mas falando sobre ramo de eventos veganos, feira vegana aqui. A feira vegana, ela é basicamente uma feira gastronômica, Uhum. né? Tem outros expositores, são produtos não alimentícios, mas a maioria são de alimentos. Então, a qualidade, ela vem em primeiro lugar. Se você tem um bom produto e se você não tem um produto excelente, faça ele ficar excelente. Uhum. Corra atrás para melhorar o seu produto em todos os sentidos. Se for comida, a comida mais saborosa possível, Uhum. né? E a partir da qualidade, aí você começa a se estruturar, né? Como o Anderson falou, procurar suporte, procurar mentoria, procurar o Vida Veg, o Anderson da Vida Veg, para falar sobre negócios com propósito. Porque se você tem um produto com qualidade e você tem um propósito de vida, você tá ali meio caminho andado, Uhum. né? Só você ter um suporte, pode ser do Sebrae também. A Vegnice teve Sebrae bastante... ajuda, né? muito. Esse tipo de... A Vegnice foi muito ajudada pelo Sebrae no início da Vegnice. mesmo? Muito, Olha. muito mesmo. Legal. Então, E eles têm essa familiaridade com negócios veganos, assim? Ou será que é uma Tem, coisa tem pontual do de sim. São Paulo? Será? eu Ou- acho que Ah, aí eu vou falar em Talvez, São né? Paulo. É. O Sebrae ajudou tanto, eu sou muito grata ao Sebrae. O Sebrae ajudou tanto a Vegnice no início que eles cediam até espaço gratuito para a Vegnice em Olha. grandes feiras, né? Como acontece essa da Naturaltech e tudo, Sim. para a Vegnice, né? Ir Pra lá e ir fazer crescendo, né? um laboratório lá. Eu fiz também Entendi. vários cursos do Sebrae, o Empretec, que é um treinamento de 1 semana do Sebrae, para quem quer empreender, vale muito a pena. Vale muito a Então, pena. o Sebrae me ajudou É. bastante também. E o E Sebrae essa- é gratuito ou não? É Eu gratuito. nunca- Ou A maioria baixo das custo. coisas gratuitas, É. mas tem... É do governo isso? É o do sistema S, né? Que parte de algum. Não é do governo, mas é quase como se fosse do governo. Então pesquisa o que é do Sebrae. do sistema S, de Sesc, Senai. Ah, tá. então, Do meio do Indústria, comércio, comércio, Associação de Indústria e sim, Comércio. isso. Mas Entendi. essa tá dentro da minha dica também, né? Além do empreendedor priorizar qualidade, propósito, ela buscar ajuda profissional, né? Sim, sim. E o Sebrae é uma delas e eu indico. Posso dar mais uma dica aí? Pode. No dia 30 de junho e 1º de julho, a SVB, junto com a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e a Escola de Bares e Restaurantes, vai dar um curso de gestão de restaurante Uhum. gratuito para quem é o restaurante que é conveniado à SVB, ou se, por exemplo, você está afim de abrir um restaurante e é filiado à SVB, gratuito. É um curso de R$ 1.200 que vai ser na faixa. Nossa, e como é que faz pra saber se mais inscrever? sobre isso? Tem um site ou é no seu perfil do Instagram? Inbox? Pode ser no inbox, no meu inbox. Tá bom.
Então, o perfil dela, assim como o do Anderson e da Priscila, tá aqui na descrição. Manda um inbox lá. Eu quero fazer esse curso de graça aí. É muito bom, porque fala sobre CMV, que é algo que é o custo da mercadoria, que as pessoas às vezes não sabem, ou como precificação, engenharia de cardápio, que também isso é importante. Acho que, enfim, um monte de coisa. Sim, Arquitetura de restaurante, não arquitetura assim, mas assim. Sim, como funciona, né? Essas consultorias são super importantes para quem tá querendo empreender. É isso. A gente chegou ao fim do nosso papo e eu mas posso percebi fazer que o faltou, convite? claro, faltou muita coisa. Falta muita coisa. Faltou tempo para tanto conteúdo que eu acho que a gente teria. Eu não consegui falar muito sobre a Veganize, deu para ter uma noção, mas eu quero convidar todos para conhecer a festa junina vegana, ou quem já conhece, e novamente. Para frequentar, né? A domingos de junho. Todos os domingos de junho, temos mais 3, 15, 22 e 29, na Rua Augusta 935. É uma infraestrutura similar a quermesses de igreja, de festa junina mesmo, para a gente ficar mais próximo possível das nossas memórias afetivas, de infância. É para levar a família festa mesmo, junina, né? A avó e todo mundo. Tem área comer. kids, brinquedo gratuito para as crianças, aula de forró gratuita. Perfeito. E artesanatos, comida. Uma bom. quermesse vegana. Eu já fui várias vezes e imperdível, imperdível. Quermesse... Vale a pena vir para São Paulo para ir à feira. Eu ia... Lembra aquelas primeiras lá na Ana Rosa, né? Fazia, muito bom. Dá para fazer uma versão em Floripa? Dá. Opa! Muito vegano lá. Vamos fazer um networking aqui agora. Leva o pobre para Floripa, uma feira. Lá tem muito restaurante vegano em Floripa. Tem, né? Onde eu moro, no sul da ilha. Acho que não tem nenhum lugar no Brasil que eu conheço muitos lugares. Não tem tanto restaurante vegano quanto ali. Ô, louco. Nem São Paulo? Numa Por mesma metro região, quadrado. assim, uma mesma região, sul da ilha. Mais que a Augusta? Não, ali é difícil. Proporcional. Bom. Mas a Augusta, A região da Augusta é uma muito bolha, boa, tem mas muito. a Lapa também tá ficando, viu? Lapa e Vila Romana. Bom, Tá com bastante? a gente vai continuar conversando aqui pelo jeito, mas eu preciso encerrar. Perfeito. E muito obrigado por vocês estarem aí até agora. Eu gostaria de agradecer novamente a Live Up. Os links também dos patrocinadores estão aqui na descrição. Marmita vegana que chega na sua casa, ultra congelada, e você tem aí para comer durante todo o mês, durante a semana, a partir de R$14,90. Muito obrigado também ao The Pollination Project. Se você tem um projeto que quer tirar do papel, inscreva-se, o link está na descrição aí. Você pode receber um aporte só por ter uma ideia boa e tirar do papel, se isso vai divulgar o veganismo e eles entenderem que devem colocar o dinheiro dos doadores deles em você um pouco também, assim como aconteceu com esse podcast aqui, tá bom? Muito obrigado, Priscila. Obrigado a você. Sucesso pelo na convite. Vegnice. Muito obrigado, sucesso para você. Sou muito grata ao Portal Vistas, a você, Fábio, sempre, desde o começo da Vegnice, sempre apoiando, sempre divulgando as feiras veganas da Vegnice. E agora eu vejo só de longe, Sempre. e que eu quase não consigo ir, fico, meu Deus. Eu fui numa festa junina esse final de semana, depois eu te conto. O perrengue que eu passei, fiquei lembrando, A pipoca era uma das duas coisas às vezes veganas, colocam eu acho. manteiga, então... Mas muitas nessa... vezes não é. A vida veg. Olha lá, olha o marqueteiro. Anderson, muito obrigado. Na saída tem um folder que você vai receber, tá? Uma honra, muito grato. Você é referência, já falei, eu sou seu fã desde 2010, Desde que era criança, eu vou ficar 11, chateado se 12, você falar isso. não, nem tanto. Então, para mim, é muito bom estar aqui com vocês. Também sou fã e já participei da Vegnice, sou também cliente, consumidor da Pop. Enfim, é uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigada, Obrigado a Anderson, todos e Go Vegan. É isso Bora aí. fazer acontecer. Mônica, muito obrigado pela presença. Obrigada. E em breve eu vou lá no Pop quando tiver fila, hein? Obrigada por empreenderem, todos vocês. Obrigada. Vida longa muito para bom. todos que empreendem com propósito pelo veganismo. Isso aí. É muito maravilhoso. Um monte de coisa que eu queria falar, Fábio. também. Faz eu a sei. versão. Nossa. Deixa os comentários. Deixa os comentários, a gente tem muita coisa pra falar. Tudo que eu tinha queria- preparado olha para aqui. falar, eu não falei, ainda Você me trouxe enrolei. 3 páginas e falou a Muitas primeira linha só. páginas só. Não, eu também tenho muita coisa aqui, mas enfim, a gente fala muito. Obrigada pelo espaço. Obrigado. Gente, obrigado. Curta, compartilhe, joga no grupo da família sem falar nada pra ver o que acontece. E logo a gente volta aí com mais um episódio. Tchau, 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 tchau.